nesta noite, andamos por fé e não pelo que vemos. Você precisa hoje reciclar este conhecimento, se você já sabe. E se você talvez não saiba, hoje você precisa adquirir esse conhecimento. Porque nós andamos por fé, não pela fé natural, mas pela fé dom de Deus. Existem dois tipos de fé: uma fé natural, uma fé lógica, uma fé racional. E existe uma fé dom, que é dom de Deus, que ela não compartilha da lógica, ela não é nem um pouco racional, pelo contrário, ela é uma fé que crê no sobrenatural de Deus. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, fala: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. E nós precisamos entender que fé é essa que o apóstolo Paulo diz que nós temos que andar. Porque algumas pessoas pensam viver por fé, mas passam muito longe do que é uma vida na fé. Senhor, eu me coloco mais uma vez em tuas mãos. Eu estou mais uma vez sobre o altar à tua disposição. Me despojo mais uma vez da minha carne. Senhor, que a minha carne, que a minha lógica, que os meus pensamentos sejam agora cancelados e anulados pelo teu Espírito, para que prevaleça aquilo que o Senhor tem que falar, aquilo que o Senhor irá falar ao coração destes homens e mulheres de fé. Usa minha vida e fala ao coração deste povo que é o teu povo, que o Senhor tanto ama e que o Senhor, com amor, os comprou através do seu sacrifício naquela cruz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado, viu, Léo? Graças a Deus pela sua vida. Meus amados irmãos e irmãs, minha preciosa família espiritual. Nós vamos hoje entender o que é andar por fé e não por aquilo que nós vemos. Mas antes de entrar nesse tema definitivamente, eu preciso fazer você entender o seguinte: o que é esta fé que nos faz viver, não pela visão lógica e humana, mas por uma visão sobrenatural. Você precisa ter esta clareza na sua vida. O que é uma fé? Porque você conversa com pessoas que dizem assim: não, olha, eu sou uma pessoa de muita fé, viu? Sou uma pessoa que, olha, eu tenho uma fé, sabe, eu tenho uma crença muito grande, eu tenho uma fé. E às vezes você até fica impressionado quando alguém fala assim, né? Às vezes é alguém que não vai à igreja, não tem um relacionamento com Deus, e a pessoa fala: olha, eu faço as minhas orações, você nunca vê, mas a pessoa diz que faz, eu faço as minhas orações, eu sou uma pessoa de muita fé. Ou alguns chegam ao ponto de dizer: não, eu sou uma pessoa muito devota, eu sou uma pessoa com muita fé. Eu acredito que essa pessoa realmente possa ter esta fé, mas a fé, ela só tem efeito se ela é dom de Deus. E a fé, dom de Deus, não é qualquer pessoa que tem. Somente os filhos de Deus, eleitos e eleitas do Senhor, recebem o dom da fé. Por quê? O apóstolo Paulo fala: pela graça sois salvo. Então a salvação é por graça. E ela diz: mediante a fé. E a fé que não vem de vós é o quê? Dom de Deus. Então a fé é um dom que Deus nos dá. Quando nós ouvimos a palavra ativa a nossa fé, porque nós somos ovelhas, nós reconhecemos Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas, ou seja, nós cremos nele, somos salvos, selados, batizados no momento em que nós cremos, tudo, a obra é feita. Bispo, a obra é feita quando eu passo pelas águas, a obra é feita quando eu venho num culto de busca do Espírito Santo? Não, em absoluto. A obra do Espírito Santo, ela é concretizada no momento em que nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós recebemos o dom da fé para crer, e nesse momento nós somos selados com o Espírito Santo da promessa definitivamente de uma vez por todas, haja vista que a Bíblia diz que os dons e a chamada são
irrevogáveis, ou seja, Deus não revoga. O que eu quero que você entenda acerca disso? O que é uma fé, bispo, natural? Fé natural é a fé, por exemplo, quem aqui já andou de ônibus alguma vez na vida, esse ônibus de linha ou bondinho? Quem já? Levanta a mão. Eu já. Aqui tem Itanhaém algumas vezes, São Paulo muito. O que é a fé natural? A fé natural é quando um ônibus está passando e você olha e você vê que é o seu ônibus. Isso é fé natural. Você estica a mão e você sabe que o motorista visualizou a sua mão e que com esse sinal ele vai parar e você vai entrar no ônibus. Isso é uma fé natural. Eu acredito que ao dar sinal para ele, ele vai parar. Isso é uma fé natural. Fé natural é aquela fé que você se baseia nas coisas naturais da vida. Você marcou com alguém que você conhece, com um amigo. Olha, vamos então fazer aquela pescaria ou vamos jogar aquele futebol amanhã às 10 horas? Ok, está combinado, está combinado. Então, a fé natural te faz acreditar que às 10 horas, aquele amigo que você marcou, que você combinou, vai estar no lugar marcado e combinado com você às 10 horas. Até aqui tudo bem? Isso é uma fé natural. Não, e algumas pessoas vivem com esta fé natural, achando que ela é sobrenatural. Ela não é. Tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que está baseado em fatos do meu dia a dia, da minha vida. A pessoa, às vezes, ela torce para algo dar certo. Por exemplo, ela está negociando alguma coisa e vai assinar o contrato amanhã, e ela fica, Senhor, que tudo dê certo. Ai, Senhor, que tudo dê certo. Na verdade, já deu certo. No dia seguinte, ela vai assinar, porque já está tudo tratado, tudo organizado. Isso não é uma fé dom de Deus, isso é uma fé natural. É um acordo que você fez, você marcou para amanhã, as coisas vão acontecer. Isso é fé natural. Fé sobrenatural, ela não é pautado naquilo que eu estou tocando, naquilo que eu combinei, naquilo que eu posso resolver de alguma maneira. A fé, dom de Deus, ela transcende os olhos humanos, ela vai além da lógica, ela chama à existência algo que não existe, como se já existisse. Vocês conseguem compreender o que eu estou falando? A fé dom, não existe nada, não há recursos, não há condição, não há medicina para resolver, não há possibilidade de cura. Então, a fé dom, quando ela entra em ação e você crê no que está escrito na palavra, você entra em concordância com Deus através da fé, a fé faz com que aquilo que não existe, que não tem possibilidade de existir, aconteça. Isso é a fé dom. Então, seja para curar um enfermo, seja para inclinar um coração de alguém que diria não, mas essa pessoa vai dizer sim, porque a sua fé vai fazer com que Deus haja no coração dessa pessoa e incline esse coração ao seu favor. A fé dom faz com que aquela pessoa que está com um problema, com um câncer, com um tumor, seja qual for o mal que se levantou contra a vida daquela pessoa, a fé dom, quando você ora e você intercede, você clama e você crê em conformidade com a palavra de Deus, faz com que coisas sobrenaturais aconteçam no corpo daquela pessoa e aquela doença é extirpada, é arrancada dela. Isso é a fé dom. E esta fé que eu estou lhe orientando nesse momento, ela não é baseada naquilo que eu estou vendo. Tomé precisava tocar, ver para crer. Isto é uma fé natural. A fé dom, você não vai ver. Muitas vezes tudo vai lhe dizer que não deu certo. Muitas vezes a situação vai apontar para você dizendo assim, não deu. Mas a fé dom faz você não olhar para o problema, olhar para Deus, o alvo é Cristo, a promessa que Ele fez, e você vê então o sobrenatural acontecer. E nós, como filhos de Deus, precisamos entender isso. Você não pode ser alguém que vive por vista, senão você vai sofrer muito na vida. Eu tenho me deparado com homens e mulheres de Deus que têm sofrido muito, porque têm vivido uma vida pautado em vistas, numa fé natural. Quando eu vejo alguém angustiado por um problema, quando eu vejo alguém perdendo sono por alguma coisa que se levantou contra a vida, quando eu vejo alguém sem rumo, sem direção, com angústia, com aflição, incomodado, essa pessoa seguramente é alguém que está vivendo por vista. Portanto, se alguma coisa tem afligido a sua alma,
se alguma coisa tem tomado conta dos seus pensamentos, se alguma coisa tem gerado angústia no teu coração, você precisa hoje parar de olhar para essa situação com os olhos humanos e naturais, e você precisa colocar a sua fé em ação. Porque tem gente sofrendo, tem gente angustiado, tem gente perdendo o sono, tem gente perdendo a vontade de viver, tem gente perdendo a alegria. Então o que é a fé? A definição de fé foi dado pelo apóstolo Paulo em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, que não é a fé natural, mas é a fé dom de Deus. Você está aprendendo hoje sobre fé, a não viver por vista, mas a viver pela fé. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a dúvida, não? A fé é a certeza. Diga, a fé é a certeza. Então você tem que ter essa clareza na sua vida, a fé é a certeza. Por que você acredita nisso? Porque a fé é a certeza. Ah, você nunca viu Deus, você nunca tocou em Deus, você está cheio de problema. Como é que você acredita em Deus? Porque a fé é a certeza. O que me move, a fé que me move, me faz acreditar que não é o mundo que vai conspirar ao meu favor. A fé que eu tenho em mim me faz acreditar que não é alguém que vai se levantar para resolver o meu problema. A fé que há em mim me faz acreditar, me faz esperar com uma convicção que eu não estou vendo, mas eu creio que Deus é poderoso para fazer aquilo que eu não tenho condições de fazer e que ninguém pode fazer por mim. Isso é a fé. A fé não te deixa ser intimidado. Mas por que você não se intimida com as coisas da vida? Porque a minha fé não me permite intimidação. Eu não me intimido porque eu acredito em Deus de tal forma que eu sei que se Deus precisar fazer um milagre na minha vida, Ele vai fazer. Porque eu sei que se há algo que precisa acontecer na sua vida, Deus fará acontecer porque Ele tem poder para isso. A fé é acreditar no poder, na soberania e na capacidade de Deus de realizar qualquer coisa. Isso é a fé. Então Paulo define a fé dizendo, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não, vem. Então eu não posso, presta atenção, olhar para um problema que eu estou passando profissional com os olhos naturais, para os números. Porque talvez a angústia que está no coração de algumas pessoas é por conta do extrato bancário. A pessoa pega o extrato bancário e calcula, e calcula, e calcula, e a conta não bate. Você vai viver com angústia. Aí você olha para o final do ano, conta chegando, coisas que você tem que resolver, falta o recurso, isso gera uma angústia. E aí, você começa a olhar para os números. Escute, a fé não olha número. A fé não está adequada à matemática. A fé não é refém da matemática. A fé não é refém dos números. Os números lógicos, 1 mais 1 é 2. Na fé, 1 mais 1 pode ser 100, 1000, 1 milhão ou qualquer número que Deus quiser. Isso é a definição de fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não, vem. O que mais que é a fé? Bispo, o que mais que é a fé? A fé não é uma convicção humana. A fé não é algo que nós nos baseamos assim em um acontecimento, em alguma coisa que alguém falou. A fé, ela é respaldada por Deus. Diga, Deus respalda a minha fé. Então eu não posso andar por vista. Qual foi o primeiro versículo que eu falei hoje? 2 Coríntios 5, 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Eu quero te fazer uma pergunta. Como que você vive hoje? De verdade, não é para fazer média não. Como é que você está vivendo hoje? O seu dia hoje? Você está vivendo muito pautado naquilo que você está vendo? Ou você está vivendo realmente acreditando de que Deus pode fazer? Porque isso faz toda a diferença na nossa vida. A maneira com que você está lidando com as coisas é que tem trazido o resultado que você tem hoje na sua vida. Meu irmão, eu queria dizer para você, meu irmão e minha irmã, você não pode ficar olhando para a sua vida com um olhar amedrontado. Você não pode ficar olhando para a sua vida com um olhar de medo, um olhar de incerteza. Será que quando você olha para o seu dia a dia, você olha para o cenário que está aí fora? Eu vejo pessoas dizendo, não, porque agora na Europa fechou tudo.
Mas eu não vivo por vista. Não, bispo, por exemplo, que disseram que não tem vacina, que tem vacina. Eu não vivo por vista. Tem gente que não gosta quando eu falo isso. Mas geralmente quem não gosta é porque está vivendo por vista. Porque quem vive por fé ama o que eu falo. O problema é que muitas vezes nós nos acostumamos tanto a resolver as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Tem gente que é centralizador naquilo que faz. Tem gente que acha que se não passar pela sua mão, o problema não é resolvido. Tem gente que acredita que assim, não, só eu sei fazer, só eu sei resolver. Se eu não resolvi, ninguém mais resolve. Tadinho de você, tadinho de você. Vai morrer cedo. Porque, amados, Deus é especialista em realizar grandes feitos nas nossas vidas. Agora, como que você está olhando? Porque a forma com que você olha muda a perspectiva da tua vida. Se eu olhar para uma situação com olhar natural, às vezes você fica chocado. Se você olha para uma situação com olhar humano, você fica com medo. Você tem que parar hoje para pensar como é que você está olhando para as coisas ao seu redor. Porque às vezes você tem um problema de família e você quer resolver o problema de família do seu jeito. Não, porque eu vou lá, eu vou ter que fazer, eu vou ter que resolver. Quem você acha que você é? Você é desse tamaninho aqui, humanamente falando? Você às vezes não é capaz de resolver o seu problema, você acha que você vai resolver o problema dos outros? Você não é capaz de dominar o seu sono quando você perde o sono de noite, você não é capaz de dominar o seu sono para voltar a dormir? Como que você acha que você vai resolver? Amado, escuta uma coisa. Você tem que confiar em Deus e entender o seguinte: Deus pode fazer qualquer coisa, Deus pode realizar grandes feitos, Deus é especialista em milagres. Os milagres que aconteciam no passado estão acontecendo nos dias de hoje. O problema é que aquela geração vivia por fé e a geração de hoje vive por vista. Tem uma porção de gente, hoje crente, que não é crente coisa nenhuma. Tem uma porção de gente que é crente, mas é mais descrente do que o descrente. Porque é olhando por vista, olhando para a situação. Em nome de Jesus, eu quero falar para vocês com muita seriedade. Para de viver por vista. Porque os milagres que Jesus fazia no passado podem acontecer hoje na sua vida se você crer. A igreja está muito refém. A igreja está se tornando uma ambiência de autoajuda, de motivação. Se eu sou expert no assunto, a coisa vai acontecer. Bobagem! Que expert em assunto? Que Pedro era expert em quê? Em pesca. E a sombra dele curando as pessoas, ele falava, o milagre acontecia. Não, porque eu tenho um camarada que é especialista e ele vai fazer tua cabeça. Que cabeça vai fazer cabeça? Quem faz cabeça é centro de macumba. O que eu acredito é no poder do Espírito Santo de Deus. O que eu acredito é na soberania de um Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que pega um vaso de barro, cheio de defeito e imperfeição, com uma carne podre, que apodrece como a minha e a sua, e faz através da minha vida e da tua vida, coisas sobrenaturais. Nós temos que acreditar nisso, voltar a esta vida de fé. Hoje a igreja se tornou um campo de autoajuda. Eu vejo um monte de gente esticadinho, bonitinho, e falando que só balela. Só balela, não tem vida de fé. Só bobagem, só lixo, só palavra bonita, que não muda a vida de ninguém. O que muda a minha e a tua vida é saber que os milagres continuam acontecendo, se nós acreditarmos neles. Se você crê, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, os milagres continuam acontecendo. Amado, o que Deus quer de mim e de você é isso. Olha, mas isso está na Bíblia? Vou citar, veja Hebreus 13:8. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Diga, Ele continua sendo Deus. Diga, Ele continua fazendo milagres. Então a fé dom é uma ousadia. Você tem que ser ousado. Qual que é a sua necessidade? Você tem que ser ousado. Ousado a quê? Na fé.
Você tem que ser ousado. Você não tem que torcer para dar certo, você tem que orar com fé para dar certo. Porque parece que o mecanismo hoje é o seguinte, essa geração nova de pregadores, a filosofia é o seguinte, você vai e faz um curso não sei o quê, você faz um bom cercado aí de gente bacana, um punhado de network aí, e as portas vão se abrir para você. Balela! Quem abre porta e fecha a porta é Deus, não é homem! Tem gente que se faz de amigo, haja vista agora nas eleições. Bate na porta, toma café, é amigo, tapa nas costas. Depois você vai atrás do que te prometeu, do saco de cimento. Tem gente que vende a alma para o diabo por um saco de cimento. Ninguém te dá nada. Amado, nunca foi network. Network é bom, mas não é isso. Porque quero ver o network que cura alguém de câncer. Traz um network, alguém com network para curar alguém de câncer. Traz alguém com network para tirar alguém da droga. Agora coloca alguém nas mãos do Senhor com câncer. Coloca alguém viciado em droga nas mãos de Deus para você ver o que acontece. O poder de Deus na vida de cada um de nós, amados, nos livra de todo o mal. Eu queria que você hoje soubesse disso. Porque senão a gente vai virar um bando de alucinado, achando que a gente tem que correr atrás da modinha daqui, atrás da modinha de lá, porque o pastor X prega bonito, porque o pastor não sei o que lá, porque a nova onda é agora, porque o novo não sei o que lá. Que novo? Não tem nada novo. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e o será para sempre. O que você precisa? Peça para Deus que Ele pode fazer por você. Peça para Deus que Ele pode fazer por você. Ele é o amigo leal, Ele é o amigo fiel, Ele é o Pai de amor bondoso, Ele continua sendo o príncipe da paz, Ele continua sendo o Pai da eternidade, Ele continua se inclinando, como diz o salmista, para ouvir a minha e a sua oração. Ele é um Deus que continua guardando você debaixo das suas asas. Ele é aquele mesmo que continua 1.000 caindo no teu lado, 10.000 à tua direita, você continua não sendo atingido. Ele é o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Eu queria dizer uma coisa para você, Deus não mudou. O que mudou foi a nossa forma de se relacionar com Deus. Deus não mudou. Wellington, Deus não mudou. Diácono Iso, Ele não mudou. Deus continua, Ireno, sendo o mesmo. O que mudou, bispo? Porque tem coisas que não estão acontecendo na vida de muitos. Porque a forma com que as pessoas, Isabel, Alexandre, passaram a se relacionar com Deus é que mudou. As pessoas estão tendo um relacionamento, como que assim? Torcendo para dar certo. Nós não torcemos para dar certo, nós cremos e vai dar certo. Nós não vivemos por vista. Os nossos olhos vão nos mostrar um pior cenário e a nossa fé vai enxergar o cenário do milagre. Você está entendendo o que eu estou te falando? Porque isso te dá uma classificação de vida, uma maturidade para viver que você não tem noção. Você não se intimida. Você não se intimida. Porque, bispo, existem coisas que são assim difíceis quando a gente olha, eu sei. Bispo, eu sei que há alguns momentos que, sabe, parece que deu tudo errado. Eu sei. É nessa hora que nós temos que nos posicionar diferente do que as pessoas estão fazendo. Nós temos que nos posicionar com fé. Sabe como eu vejo as pessoas se posicionando hoje na obra de Deus? Com macumba. Os macumbeiros da fé. Bispo do céu, Ave Maria. Bispo não brinca? Dentro da igreja evangélica. Se tornou o maior campo de macumba a igreja evangélica hoje. Porque é sal ungido, é óleo ungido, é arruda não sei o que lá. Mas isso tem no centro de macumba. Só falta acender vela. A vela preta e a galinha em cima do altar. É porque é sal ungido, é óleo, é vela, é paninho, é toalhinha, é corrente não sei o que lá. E quebra a corrente, liga a corrente. Aonde isso vai chegar? A fé não está ligada a nada palpável. Não é um copo com água ungido. Aonde tem copo com água ungido? Aonde? Isso tem na igreja católica, apostólica romana, água benta. Trouxeram para a igreja evangélica. O pastor ora na água e dá para o povo beber.
O óleo, não, porque o óleo representa o Espírito Santo, ele desce da barba de Arão. Aonde o óleo representa o Espírito Santo? Era no velho pacto, na velha aliança, que tipificava o Espírito que já veio e já habita em nós. Ou as pessoas não entenderam que Jesus morreu na cruz, ressuscitou e já enviou o Espírito Santo. Não há mais óleo. Óleo era no velho pacto que tipificava que ele um dia viria, ele já veio. Ele já habita em mim, já habita em você. Que óleo ungido. E as pessoas estão vendendo tudo isso, dizendo isso é fé. A fé não é nada palpável, entenda. A fé não é nada que eu possa ver ou tocar. Paulo disse, a fé é a certeza, a fé é uma convicção. A fé, chegar ao ponto de dizer a fé é loucura. A fé é loucura, e bendita a loucura da fé. Porque a fé faz você enxergar um cenário diferente. Escuta uma coisa que eu vou te dizer. Se você olhar para a situação que está te afrontando hoje com um olhar de fé, o cenário muda. Se você olhar para essa situação que hoje está na tua vida, instalado na tua vida, no teu casamento, na tua vida financeira, na tua vida profissional, seja qual for a área da sua vida, se você olhar hoje com os olhos da fé, o cenário muda. Mas se você olhar para o que está acontecendo ao seu redor com os olhos naturais, você vai ficar intimidado. Eu nunca me esqueço, eu falo isso, já aconteceu aqui algumas vezes, das coisas que já aconteceram comigo, e uma delas foi na gestação da minha esposa com a Ana Laura. 5º mês de gestação da Laura, já estava formada, entrou no 6º mês, o médico um dia, ele tinha feito o parto do Lucas, ele nos chamou e disse, é grave. Falei, o que aconteceu, doutor? O cordão está enrolado de uma forma no pescoço dela, está complicado. Eu disse, amém, doutor, Deus está no controle. Não, o negócio é sério. Eu falei, amém, doutor, mas Deus está no controle. Não, mas E quando eu falava que Deus estava no controle, parece que ele ficou com raiva. Ele falou, não, o negócio é sério. E nós oramos. Quando eu voltei, no mês seguinte, completou mais um período, nós voltamos, ele disse, meu Deus do céu. Ele abriu uma gaveta, me deu o cartão dele e disse, olha, agora é o seguinte, vocês vão monitorar, se parar de mexer, me liga e corre para o hospital. 6º mês de gestação. Ele falou, se parar de mexer, acontecer alguma coisa, corre para o hospital, porque o cordão umbilical deu muitas voltas no pescocinho dela. Ela pode nascer com um problema, ela pode nascer... Mas olha, o homem fazia um terrorismo. Agora você imagina, 6º mês de gestação, você imagina, toda noite eu ficar, está mexendo? Não está mexendo. Ai, meu Deus, mexeu? Eu ligando durante o dia, mexeu ou não mexeu? Eu falei para minha esposa assim, falei, bem, é o seguinte, você crê que Deus está no controle? Eu também creio. Você crê que nossa filha é do Senhor? Ela falou, eu creio, eu também creio. Então vamos fazer o seguinte, deita e dorme. Peguei o cartão do doutor do jeito que ele me deu, joguei numa gaveta qualquer, não sabia onde estava. Quando eu voltei no 7º mês, 8º mês, ele falou, meu Deus, um médico, especialista em... Como é o nome daquilo? Ultrassom. Ele falou, como é que pode? E nós orando, e a gente orando, e parece que quanto mais eu orava, mais enrolava. E quando eu chegava lá, que ele falava que tinha dado mais uma volta, eu falava, Deus está no controle. Deus está no controle. No dia de fazer o parto da minha filha, ele já, pondo pano, vamos fazer, mas temos que tomar um cuidado, o cordão umbilical. Eu falei, meu Deus do céu. Foram 3 meses em que eu não me preocupei um só dia. Eu deitava e dormia. Eu nunca ficava, está mexendo? Não está mexendo. Sabe por quê? Porque todos os dias eu acreditava que Deus estava guardando a minha filha dentro do ventre da minha mulher. Você acha que eu tinha capacidade de enfiar a mão lá e desenrolar? Eu tinha. Tinha alguma coisa que eu virava ela de ponta cabeça e chacoalhava. Será que ia desenrolar? Ia desenrolar. Mas tem coisa que não está no nosso controle. Se não está no teu controle, descansa, porque está no controle de Deus. Se a tua mão não alcança para resolver, escuta, Deus tem poder para resolver. Bispo, como é que eu faço então? Você acredita que Deus está no controle. Por que você tem que viver assim? Olha por quê, deixa eu te mostrar por quê. Ao que lhe respondeu Jesus, Marcos 9, 23. Se podes, tudo, diga tudo. Não, diga por favor com coragem, diga tudo. Vamos fazer melhor, diga tudo. É possível ao que crê.
É ou não é? Então a fé, dom, ela é ousada. Por isso que as pessoas não gostam. Por isso que o médico não gosta. As pessoas não gostam. Porque o médico, quando ele fala um negócio desse, ele espera que você vai roer a unha, que você vai ter tremedeira, que você vai desmaiar, que você vai chorar, que você vai ter um piripaque. A reação normal é essa. E quando você fala assim, tá bom, doutor. Não, mas o negócio é... Não, doutor, é mesmo, doutor. Doutor. Muita gente para atender hoje, doutor. Não, você não está entendendo o negócio. É mesmo, doutor. Doutor, quando é a próxima consulta? Eles não gostam. Por quê? Porque parece que tem gente que tem prazer de gerar pânico. E você precisa entender que o pânico não pode fazer parte da tua vida porque você tem Deus. Essa é a diferença de quem serve e de quem não serve, de quem crê e de quem não crê. Porque senão qual a diferença que tem? Você recebe uma má notícia... A idade é um troço, viu, Léo? Esse aqui tem que ir para a lavanderia. É assim que você fica quando recebe uma notícia? Como é que você fica? Eu vou morrer. Bicho, eu estou com dor de cabeça há 3 dias. Estou com suspeita que é um câncer maligno. Hã? Isso é viver por vista, gente. Ah, mas em nome de Jesus. A Bíblia diz que nós não nos atemorizamos de quê? Eu não me atemorizo. Ah, bispo, você é muito frio. Eu não sou frio não, amados. Eu vivo por fé. Porque a má notícia, ela vem por um caminho, ela tem que encontrar 7 para ir embora. Se você se posiciona com Deus, sabe? Você vê que Deus te honra. Tem muita gente que sendo desonrada na vida, porque não se posiciona na fé. Como é que você está olhando para a tua vida hoje? Como é que você olha para a tua vida financeira? Como que você olha para as coisas da sua vida? Olha o que o sábio fala em Provérbios 4:25. Os teus olhos olhem direito. Fala para o teu irmão, fala, vê direito, vê direito. Vê direito. Por que tem que ver direito, bispo? Porque se você olhar com olhar de medo, você vai viver em conflito. Tem gente olhando com olhar de medo e está vivendo em conflito. Deixa eu te explicar uma coisa. O olhar do medo, ele tem a capacidade de superdimensionar o problema. O olhar de medo, Andréas, olhar de medo, Henrique, Rivan, tem a capacidade, o olhar de medo, de supervalorizar o problema. Esse é o olhar do medo, ele supervaloriza o problema, pastora Fabiana. Você entendeu, Maria? O olhar do medo, ele superdimensiona, supervaloriza o problema. Como assim, bispo? O olhar de medo faz você olhar para uma situação ao seu redor e achar que você não vai conseguir. O olhar de medo, ele diz assim, comprei minha casa, meu Deus, financiei 30 anos, agora vê essa crise, se eu não conseguir pagar, se a Caixa Econômica tomar minha casa, que vergonha, porque os vizinhos vão ver, meu Deus, onde é que eu vou pôr os móveis, eu vou ter que voltar para a casa do meu pai, da minha mãe, meu Deus do céu, como é que vai ser, se eu perder o emprego, isso é o olhar do medo. O olhar do medo, ele superdimensiona, supervaloriza o problema. O olhar do medo, ele é tão terrível, ele é tão amedrontador, que faz uma coisa pequenininha se tornar uma coisa grande. Sabe o que é o olhar do medo? Alguém fala assim, fulano, quero falar com você. Meu Deus do céu, vou ser mandado embora, eu sabia. Sabe, eu acordei com um pressentimento hoje, uma coisa ruim me pegando. Sabe, olha, esse é o olhar do medo. Esse é o olhar do medo. O olhar do medo amplifica, supervaloriza coisas pequenas. Você viu que tem gente que tem raiva quando ela vem contar o problema para você e você não superdimensiona o problema dela? Tem gente que às vezes quer contar um negócio para você, que é para você se estribuchar, chorar, para você ficar em pânico. Mas nós não podemos superdimensionar o problema, nós temos que ter medo, gente. Pelo amor de Deus, não deixa o medo tomar conta do teu coração. Não deixa, sabe, as vozes negativas influenciar você.
Se você olhar com olhar de medo, você vai desenvolver uma mentalidade pequenininha, sabia disso? Se você olhar com olhar de medo, sua mentalidade vai ser pequenininha. Porque o olhar de medo faz você ver as coisas de forma equivocada. Você não é um super-homem, você não é uma super-mulher, Davi não era um super-homem, José não era um super-homem, Esther não era uma super-mulher, mas essas pessoas que eu estou te dizendo, por causa da fé, subestimaram o problema e venceram. Por causa da fé, essas pessoas olharam para os gigantes, para as dificuldades, dizendo, eu posso vencer isso com Deus eu vou superar. Não olhe para nada na sua vida com olhar de medo, porque o medo faz você ter uma visão equivocada. Tem gente que, eu não vou comprar minha casa, porque sei lá como é que vai acontecer agora aí esse negócio. Bispo, eu estava para financiar um carro, mas graças a Deus eu não comprei. Estou vindo na chuva para a igreja, estou vindo na chuva, graças a Deus essa semana não pude vir, bispo, perdi 3 cultos porque choveu muito, graças a Deus que eu não comprei meu carro, porque no meio, até o celular fez barulho, porque eu estou com medo dessa coisa agora, a gente não sabe o que vai ser o mundo, né, bispo? A gente não sabe como é que vai ficar a economia, né, bispo? Bispo, graças a Deus eu não me envolvi, porque eu estava fechando um negócio, era um negócio muito bom, mas graças a Deus que eu não fiz, porque imagina numa crise dessa, empreender, meu Deus do céu, vai que não dá. Quem é que você está ouvindo? O matemático Oswald de Souza, os mais antigos sabem quem é ele. Quem que você está ouvindo? Que pregação que você está ouvindo? Que Bíblia que você lê? Que fé natural é essa que você tem? Porque a fé dom não pode olhar para isso. Olha que interessante como a mentalidade ela fica pequenininha quando você olha com o olhar natural. Números 13 e 29. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Olha só, você conhece essa história, né? Dos 12 espias, 10, não porque tem gigante, porque tem isso, porque tem aquilo, só vê problema. Se você escuta, para você guardar isso, eu já fico feliz. Se você só olha para uma situação e só vê problema, você está vivendo por vista, tá bom? Se você olha para uma situação e você só enxerga dificuldade, tá bom? Você está vivendo por vista. Porque você não pode, como um filho de Deus, estou te dizendo isso, como um filho de Deus, olhar para uma situação e só ver problema. Você tem que olhar para uma situação e ver solução, porque Deus tem solução para tudo. Deus tem solução para tudo. Minha mãe dizia assim, só não tem jeito para... Até para a morte tem, porque ainda que morra, viverá. Tem jeito com Deus tem jeito para tudo, porque Lázaro estava morto e ressuscitou. A sogra de Pedro estava morta e ele ressuscitou, foi curada. Ele tem poder para curar, ele tem poder para trazer o morto para a vida. Deus tem poder, gente. Sabe, parece que a igreja evangélica virou, em alguns lugares, virou um clube de socialização, um negócio assim meio mecânico. Aqui Deus age, tá bom? Aqui Deus cura, aqui Deus continua curando câncer, aqui Deus continua curando diabetes, aqui Deus continua curando de AIDS, aqui Deus continua curando de qualquer tipo de problema, aqui Deus continua sarando a alma, sarando o coração, aqui Deus continua abrindo porta de emprego, aqui Deus continua honrando causa na justiça, aqui Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele continua fazendo o paralítico andar, Ele continua abrindo os olhos dos cegos, Ele continua sendo o mesmo nesse lugar. Nós não podemos nos esquecer de quem Deus é, nós não podemos olhar para Deus com olhar natural, com pena de Deus, parece que Deus não é capaz de resolver o nosso problema. Ele é poderoso para resolver qualquer problema que você tenha. Ele é poderoso para intervir em qualquer causa da tua vida. Ele é poderoso para pôr a mão na vida do teu marido, inclinar o coração dele, mudar ele, transformar a vida dele. Ele é poderoso para pôr a mão na vida da tua filha, do teu filho, mudar a vida dele, mudar o coração dele, transformar a história deles. Ele continua sendo o mesmo, gente. Ele continua sendo Deus, Ele continua abrindo porta.
que o homem fechou. O homem disse, aqui não entra. Deus fala, entra sim, sai daí. Ele arrebenta com tudo, te põe lá dentro. Ele continua sendo Deus, que no lugar da tua vergonha, Ele te dá dupla honra. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo aquele Deus, sabe, que quando alguém se levanta contra você, Ele faz cair. Ele continua sendo o mesmo Deus que quando alguém se coloca na tua presença como teu inimigo, Ele faz perecer. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Não se intimide. Fala para o seu irmão, fala, não se intimide. Não se intimide. Não seja um profeta de derrota. Tem gente que virou profeta de derrota. Sei não, hein? Sei não, hein? Sei não o quê, gente? Sei sim. Sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Sei sim. Sei que Deus pode sim, sei sim. Estou fraco na carne, não tenho força para lutar contra isso. Toda vez que olho para essa situação, eu vejo humanamente que é maior do que eu posso resolver, mas eu sei que Deus é poderoso para fazer o milagre acontecer. Olha, não seja um profeta do medo, um profeta do caos. Vou falar uma coisa para você, para de profetizar derrota sobre a sua vida. Coisa está feia, hein? Coisa está feia, vai piorar. Porque toda vez que tua boca tem poder, é uma trombeta poderosa. Toda vez que você fala, tá ruim, hein? O negócio está feio, vai piorar, porque você virou um profeta do caos. A nossa boca, a nossa trombeta não pode dar som incerto. Não pode jorrar da minha e da tua boca água doce e água amarga. É sim, sim, não, não. O que passa disso vem do diabo. Então a minha boca, ela é uma arma. Jesus falava, tá ruim, hein? O mar está agitado. O mar hoje está para matar, hein? O mar. Era assim? Acalma aí, tempestade. A tua boca é uma trombeta poderosa, amado. Como é que você vai chegar no teu negócio? Tá feio, hein? Tá feio, bispo, tá feio. E eu falo, vai piorar. Porque com essa confissão, vai piorar. Como é que você tem que confessar? Estou em perfeita vitória. Bispo, mas aí eu estou mentindo. Que mentindo? Então a palavra de Deus é mentirosa? Como é que você está? Estou em perfeita vitória, em harmonia. Isso é bíblico. Lembra da mulher sunamita? Quando morreu o filhinho? O profeta vai lá e fala, vai lá, encontra ela, vê como é que ela está. O filho morto em casa. O menino fala para ela, tudo bem contigo? Como vai? Ela disse, está tudo bem, quero falar com o profeta. Está tudo em perfeita vitória. Como é que está a tua vida hoje? Está em perfeita vitória. Bispo, o negócio está o caos. Está em perfeita vitória. Porque está na mão de Deus, está em perfeita vitória. Fui no médico hoje, como é que está? Bispo do céu, o médico falou isso é mesmo? Mas eu estou em perfeita vitória. Eu estou crendo que Deus vai me dar vitória nessa situação. Como é que está, meu irmão? Foi lá no fórum? Fui lá no fórum, bispo. O juiz estava bravo, pulou, esperneou, bateu na mesa. O juiz hoje estava endemoniado, bispo. Mas eu estou confiando em Deus, eu não confio em homem. Ele é o juiz do juiz. Está na mão de Deus. É assim que tem que ser sua confissão. Não, eu fui lá, vocês não imaginam, o juiz bateu na mesa, a minha vida acabou. É assim que você vive? Você não pode viver assim, amado. Você não pode viver, sua boca tem que jorrar vida. Vai fluir do seu interior rios de água viva. A tua vida tem que ser uma vida de fé. Nós não podemos... Gente, em nome de Jesus, escuta, igreja não é sociedade de autoajuda. Igreja não é para você se basear no que a sociedade está vivendo aí fora. A igreja é um lugar de fé. Porque no dia que a fé acabar dentro de uma igreja, acabou a esperança no mundo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível se relacionar com Deus. A minha relação e a sua relação com Deus é através da fé. A princípio de que Deus é invisível. A princípio que você não sente nada. Você não toca em nada. Você não vê nada, você tem que crer nele. Você tem que crer. E bem-aventurados sois aqueles que nele crê sem jamais ter visto. Então, esse é o nosso posicionamento. Esse é o nosso posicionamento. Porque senão, olha aqui o versículo 31 que diz, de Números. Porém, os que com eles tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Meu irmão,
Se você é o profeta da derrota, você vai atrair derrota, vai falar, não consigo, não dá, é mais forte, aquela empresa é melhor, porque agora o cara tem uma máquina, bispo, que corta, eu preciso de 50 pessoas para cortar, o cara tem uma máquina que corta em 5 minutos. Você vai falar assim, Deus, o Senhor me deu capacidade de gerar 50 empregos, e o Senhor vai me dar condições de continuar gerando 50 empregos e de vencer, porque eu sou vitorioso contigo. Tem que ser a nossa posição. Nós temos que ter esse posicionamento. Você está conseguindo entender o que Deus está falando nessa noite? Sabe, não seja uma pessoa amedrontada pela vida. Olha o problema e confronta o problema em nome de Jesus. Olha para a situação que está na tua vida, não se acomoda com isso não, confronta. Bicho, eu estou com um problema lá em casa, a casa está caindo, você vai pôr a mão na parede da tua casa e dizer, Senhor, em nome de Jesus, ou o Senhor vai me dar uma casa nova, eu vou reformar essa casa toda, vai vir um recurso, Deus, Senhor, eu quero um milagre, Deus vai fazer na tua vida, Deus vai fazer na tua vida. Agora, chorar não muda nada. Vou dizer para vocês, Deus não se comove com choro, Deus se move por fé. Tem gente que acha que se ficar chorando, era melhor morrer, eu não valho nada, acho que Deus me abandonou, minha vida. Amado, isso para Deus não vale nada. Deus não se move por choro, tá bom? Deus se move por fé. Por isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Tem gente que Deus me abandonou, eu acho que eu nem sou filho de Deus, eu acho que Deus nem sei se Deus existe. Mas não vem com chantagem emocional para Deus que não resolve. Ou Deus é por fé, ou é por fé. Ou é por fé, ou é por fé. Sem fé, não tem milagre. Sem fé, não tem vitória. Sem fé, não tem porta aberta. Sem fé, nada acontece. Agora, pela fé, tudo acontece. Porque tudo é possível ao que crê. Eu quero encerrar com Daniel, que diz a palavra do Senhor, 12, versículo 13, que diz assim, tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Meu irmão, segue até o fim. Não desista do que Deus tem para a sua vida. Para de olhar para a situação à sua volta, com olhar humano. De verdade, em nome de Jesus, eu quero que você guardasse essa palavra como um tesouro dos céus para a sua vida. Não fica olhando para a sua volta dizendo assim, não dá, não tenho condição. Toda vez que você diz não dá, você está traindo miséria para a sua vida. Todas as vezes que você diz não tenho, não posso, você está traindo não tenho, não posso para a sua vida. Sua boca é uma trombeta poderosa. Todas as vezes que você diz não é para mim, não vai ser para você. Todas as vezes que a sua boca confessa algo negativo, vai ser negativo. Mas se todo dia você acordar e disser assim, esse é o dia que o Senhor preparou para mim. Esse é o dia que o Senhor preparou para mim. Esse dia vai ser um dia muito bom para mim. O telefone pode tocar de manhã, com a má notícia, você fala, gente do céu, tem coisa grande vindo aí. Tem coisa, se está se levantando, tem coisa grande vindo aí. Você tem que viver todo dia, crendo em coisas sobrenaturais de Deus para a sua vida. Você tem que viver todo dia esperando um milagre do Senhor na sua vida. Você tem que viver todo dia crendo contra a esperança, crendo contra aquilo que seus olhos estão vendo. Não é o que você vê que é real, é o que você crê que é real. Entendeu isso, Gabi? Não é o que você vê que é real, é o que você crê que é real. Não é o que você vê, não. As pessoas acham que aquilo que elas veem, Victor, irmão Jurandir, que é real. Eu vi. É real, eu vi. Não. Eu criei, é real. Porque se tem uma coisa que é certa, não é aquilo que os nossos olhos veem. É aquilo que a fé nos mostra. Porque pelos olhos naturais, muitas coisas nunca teriam acontecido. Pelos olhos naturais, muitas coisas do que você tem hoje seria impossível de você ter. Pelos olhos naturais, de quem um dia te viu, achou que você não ia chegar a lugar nenhum. Pelos olhos naturais de algumas pessoas da minha família, disseram para minha mãe, você trabalha o dia inteiro de doméstica, faxineira e de copeira à noite. Seu filho fica na rua o dia todo, vai ser bandido.
esse menino não vai dar coisa que presta, esse menino tem jeito de marginal. Isso era o que diziam de mim, os olhos naturais, olhos humanos. Mas Deus pega as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Então não é o que as pessoas estão vendo que é a realidade. Talvez alguém olhe para você, vê a sua casa, uma casinha, um cômodozinho. Talvez alguém vê tua família toda esboroada, teu casamento, sabe, à beira de uma falência. Talvez todo mundo olha para a situação que você está vivendo hoje e a pessoa olha com um olhar natural e fala, isso aí não vai longe. Talvez alguém passe em frente ao seu comércio e fala, aí, quer apostar quanto? Não dura um mês isso aí mais. Tem gente já fazendo plano com o seu espaço, com o seu salão, falando, olha, a pessoa gastou lá, hora que sair eu vou alugar aquele ponto ali, porque aquele ponto é bom. Tem gente achando que você vai quebrar, que você não vai. Deixa eu falar uma coisa para você. Essas pessoas estão olhando com os olhos naturais. Nós não olhamos como o homem olha, nós olhamos com a fé. Você vai chegar no seu negócio, você vai dizer, isso aqui tem a bênção de Deus, isso aqui foi Deus quem me deu, isso aqui tem a presença de Deus está na minha vida, está nesse lugar, a bênção de Deus está aqui. Se alguém disser para você, ixi, mandaram 3 embora essa semana, rapaz, você acredita que eu passei lá, eu vi teu nome na lista? Você vai falar, estava lá? Estava. E de caneta vermelha. Você fala, Deus é soberano. Se uma porta se fechar aqui, outra se abre ali. Se isso acontecer, eu vou dizer para você, é bênção de Deus. E você vai ficar sem medo. E se te chamarem lá, talvez você se surpreenda. Talvez o teu nome está lá, de vermelho, e tem um risco em cima. Eu já contei essa história aqui. Eu fui trabalhar numa empresa, tinham 4 office boys, e aí a empresa começou, na época, começou a mudar, e eles começaram a cortar os boys. E o burburinho dentro da empresa é que eles estavam cortando os funcionários novos. E eu estava na empresa fazia 6, 7 meses. Eu falei, então vou ser mandado embora. Chamou um boy antigo, mandou embora. Chamou o outro antigo, mandou embora. Chamou o outro antigo, mandou embora. Nós éramos em 4, mandou 3 embora. Aí me chamaram. Aí eu subi, entrei, chamava, era departamento pessoal que chamava antigamente. Ainda é assim? É departamento pessoal, né? Entrei no departamento pessoal da empresa, aquela coisa toda bonita. Entrei no balcão. Aí disseram, nós estamos demitindo, não sei o que lá, bababá, bababá, bababá. Lá no fundo, Roberto Setúbal. O que está acontecendo aí? Ele não. Estufei o peito. Abri a asa, né? Isso não mexe comigo. Ele não vai não. O nome está aqui, risca. Isso não é conversa não. Conversa não. Risca. Mexe comigo não, que eu sou peixe do homem aí. Não toca em você, amado. Não toca em você. Mas no meu caso me demitiram. É porque uma porta maior vai se abrir. Deus vai te colocar num lugar tão bacana que você vai louvar a Deus por ter saído daquele lugar. Porque com Deus é assim. Deus honra a vida do filho. Deus honra a vida de uma filha. Você está compreendendo o que eu estou te falando? Você crê que Deus tem honra para a sua vida? Amado, para de olhar com medo para as coisas, como se você fosse um gatinho assustado, como se você fosse um Zé Ninguém. Ei! O Espírito Santo de Deus habita em você. Você tem noção de quem você é? Você tem uma carne que não vale nada. A Bíblia fala que é corpo de imundície. Você tem falhas, sim, você tem um monte, como eu também tenho. Tem um monte de coisa na sua vida que você tem que acertar logo, que está errado, você sabe, você tem que acertar. Tem coisa que você está deixando aí que é pecado, você tem que tirar isso da tua vida urgente. Mas mesmo assim, Deus te ama, o Espírito dele habita em você, ele te guarda, o maligno não te toca.
Você tem noção de quem você é? O inferno sabe quem você é. A Bíblia chega ao ponto de dizer que você é a menina dos olhos de Deus. A Bíblia chama você de eleito, eleita do Senhor. Ao ponto de chamar você de sal, tempero da terra, luz no mundo. Você tem noção de quem você é? Para você ficar com medo de qualquer bobaginha aí? Com medo de homem? Que mal pode te fazer um homem, gente? Que mal vai te poder fazer um homem? Bispo, é que se levantou um negócio contra a minha... Vocês lembram da história da ministra Val? Lembra? Já contei isso aqui também, nossa ministra Val. Desse tamaninho. Chassizinho de grilo, desse tamaninho, fininha. Não pode nem sair sozinha no dia de vento. Um dia ela chegou aqui apavorada, bispo. O vizinho de trás, meus cachorros late, ele falou que vai lá, que vai quebrar, que vai matar, que vai fazer, que vai acontecer, que vai jogar veneno, e ele falou um monte de coisa. Eu falei, quem é ele, amada? Não, ele é um cara. Eu comecei a, como que é ele? Como que é ele? Não, porque ele é grande. Eu falei, não dá para mim, porque se fosse mais baixo, eu chegava lá, dava-lhe um tapa no pé do ouvido. Quando ela começou a descrever que ele era grande, musculoso, tatuado, eu falei, ixi, isso aí no tapa eu não aguento não. Eu falei, se eu levar uns 3 irmãos da igreja, sabe, jogar lá como um boi de piranha para bater e depois eu só entro com um chute, dá? Ela disse, não sei se dá não, 3 não dá não. Eu falei, eu mando o diácono Iso, ele leva o primeiro soco, joga o diácono Nivaldo, leva o segundo, será que eu consigo? Não dá não. E o homem era valente, que mata, que dá tiro, que faz e acontece. Estou brincando a história, mas quem conhece a história sabe que eu já falei isso aqui. Que vai fazer, que vai acontecer, que vai matar cachorro, que se latir, vai quebrar a casa. Eu falei, falou tudo isso, falou. Vamos orar. Vamos orar. Mas não durou um mês. Ela falou, bispo do céu, não ora mais não, que eu estou com medo. Porque chegaram um povo lá, foi bala para todo lado, o homem teve que sair fugido, largou casa, largou tudo, sumiu. Esse não volta mais. Você, com todo carinho, você pode ser, olha, desse tamaninho assim, humanamente falando. Mas quem se levanta contra a sua vida, se levanta para cair. Pode ter alguém tramando contra você, essa pessoa está tramando, o que ela está tramando vai contra a vida dela, não contra a sua. Porque maior é o que está na tua vida do que o que está neste mundo. A fé nos faz ter essa certeza. A fé nos faz olhar e dizer assim, vai dar certo. Está todo mundo dizendo, na crise, a fé faz você dizer, vai que vai dar certo. Vai que vai dar certo. Eu sou contigo. Sou contigo. Eu adestro as suas mãos para a vitória. Eu sou contigo. Eu vou te honrar. Eu vou te honrar. A porta está aberta. Entra, vai, conquista. Vai. Vocês imaginam quando Davi foi lutar contra Golias? Vocês têm noção? Todo mundo, o exército de Israel, todo mundo dizendo assim, quanto? Primeiro soco. Primeiro soco. O vento da espada de Golias mata ele. Quanto? Quer apostar? Estava todo mundo esperando a derrota de Davi. Você acha que estava todo mundo lá falando, não, Davi é o cara desse tamaninho, o outro 3 metros, o cara franzino, com um badoque, um estilingue, sei lá, um alforjezinho na mão com pedra. Você acha que alguém pôs fé em Davi? Tem gente que não põe fé em mim, não põe fé em você. Mas a nossa fé está em Jesus e Ele pode fazer coisas sobrenaturais por nós. Amém? Vamos falar com esse Deus que pode? Nós vamos vir aqui sábado, amados. Olha, nós vamos erguer um clamor aqui. Vai ser uma noite de oração apenas. Noite de oração. Nós vamos chegar aqui, vamos ter um momento de agradecer a Deus e oração. Uma breve palavrinha, tiquitinha desse tamaninho. E pá, oração. Nós vamos vir aqui no próximo sábado para orar. Nós vamos invocar o nome de Jesus, nós vamos acessar o céu, nós vamos tocar no coração de Deus com a nossa fé, com a nossa oração, e nós vamos ver coisas sobrenaturais aqui. Olha, nós vamos ver cura, nós vamos ver resposta da tua oração, você vai ver coisa sobrenatural acontecendo, você vai ver aquela libertação daquele filho, da droga, da promiscuidade, você vai ver a libertação do seu marido, dessas amizades profanas, erradas, você vai ver o que Deus vai fazer aqui sábado. Amém? Amém.
Pai amado e eterno, nós não vivemos por vistas, nós vivemos por fé. E a fé rejeita a lógica. A fé não admira o medo. A fé não flerta com o medo. A fé dissipa o medo. A fé arrebata o medo. A fé nos faz ver aquilo que de fato é. Os olhos naturais não nos mostram com clareza a verdade. Os olhos naturais nos faz apenas enxergar um cenário de caos. Mas a fé não. A fé promove esperança. A fé promove alegria. A fé promove o sobrenatural. E nós vamos nos mover a cada dia através da fé. Não uma fé natural, não uma fé lógica e racional, baseado em coisas que nós estamos vendo ou em possibilidades humanas. Não, a nossa fé não precisa de nada disso para nós crermos. A nossa fé não precisa de um olhar humano, a nossa fé não precisa de um pouco de esperança humana. Não, a nossa fé é pautada e baseada no Senhor, no teu poder, na tua capacidade. E nós sairemos hoje daqui com esta visão sobre a vida profissional deste irmão e desta irmã. Hoje, os olhos deste teu filho e desta tua filha sobre a sua vida profissional, sobre a sua vida financeira, hoje é um olhar de fé. Este filho e esta filha hoje, ao sair daqui, não vai olhar para a sua família com o cenário que talvez deixou ao sair de casa, não com aquilo que tem visto, não com aquilo que às vezes aparece na rede social de um filho, de uma filha. Não, mas este filho e esta filha sairá hoje daqui, olhando, Pai, para a vida do seu familiar, do seu marido, da sua esposa, com o olhar da fé. Nós não vamos olhar, Pai, para a nossa casa, para os problemas, para as dificuldades, mas nós vamos olhar com o olhar da fé, aquilo que nós vamos ter, aquilo que nós vamos alcançar, aquilo que nós vamos conquistar. Nós não vamos olhar para este exame médico, nós não vamos olhar para esse diagnóstico do médico com pânico, com medo, com terror, mas nós vamos olhar sabendo que não há mal que o Senhor não possa reverter. Não há situação que tenha se levantado que não possa cair. Nós não vamos olhar para o desemprego com olhar amedrontador, mas vamos olhar com olhar de fé, sabendo que se uma porta se fechou, é porque outra maior já se abriu. Nós não vamos olhar para o cenário de quem está empreendendo com medo do que a crise pode gerar. Não, em absoluto. Nós vamos olhar com o olhar da fé, vendo o crescimento, vendo a prosperidade, já pensando no próximo passo, na próxima etapa e no crescimento. Porque a fé nos obriga a ter este olhar. A fé nos motiva, nos incentiva a viver assim. A fé rejeita a lógica. A fé rejeita o que os olhos estão vendo. A fé rejeita tudo isso. Assim é a fé, e é assim que nós nos moveremos, em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda as suas mãos aos céus, que a graça, a paz, a misericórdia e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, seja com a sua família. Vá em paz, vá feliz, vá para olhar com os olhos da fé, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Oh Deus maravilhoso!